Em uma mansão silenciosa e perfumada por flores, uma idosa carrega nos braços marcas que ninguém ousa ver. Por trás de sorrisos e jantares elegantes, sua nora esconde um ciclo cruel de manipulação e violência. Quando um bilhete anônimo chega ao patriarca, o império de mentiras começa a ruir. Mas é no reencontro com sua própria voz que essa mulher transforma dor em justiça e medo em força. O condomínio Jardins de Primavera, um dos mais exclusivos do Alto de Pinheiros, em São Paulo. O jardim da mansão número 27 era um espetáculo à parte. Rosas, orquídeas e jabuticabeiras compunham um cenário digno de capa de revista. Era ali, entre aquelas flores meticulosamente cuidadas, que Dona Helena Mendonça passava suas tardes. Aos 78 anos, a silhueta franzina de Helena contrastava com a imponência da mansão que ela mesma havia construído décadas atrás. Os cabelos brancos, sempre impecavelmente penteados, e as mãos marcadas pelo tempo, eram testemunhas silenciosas de uma vida de trabalho árduo. Dona Helena, seu chá de camomila está servido, anunciou Jurema, a governanta que há mais de 30 anos acompanhava a rotina da família. Seus olhos, sempre atentos, percorreram o jardim até encontrar a patroa sentada em seu banco preferido, admirando as rosas que ela mesma havia plantado há tantos anos. Obrigada, Jurema, respondeu Helena com voz baixa e hesitante. Seus olhos, outrora vivos e determinados, agora pareciam sempre assustados, como se estivessem à espera de uma reprimenda. Jurema colocou a bandeja na mesa de jardim e observou discretamente a patroa. As mangas longas do vestido, mesmo naquele dia quente, não escondiam completamente os hematomas nos braços finos da senhora. A governanta suspirou, contendo a indignação que crescia dentro dela a cada dia. A senhora precisa de mais alguma coisa? Não, obrigada. A Débora já chegou? Jurema notou como a voz de Helena tremeu ao mencionar o nome da nora. Ainda não, dona Helena, mas ela ligou avisando que estará aqui para o jantar com o Dr. Ricardo e os convidados. Helena assentiu, e um véu de ansiedade cobriu seu rosto. Jantar significava ter que se comportar perfeitamente. Significava estar sob o escrutínio implacável de Débora Vasconcelos Mendonça, sua nora. Do outro lado do jardim, Sebastião, o jardineiro de mãos calejadas e sorriso fácil, aparava cuidadosamente os arbustos. Com 65 anos e uma sabedoria que só o tempo pode trazer, ele também era testemunha silenciosa do drama que se desenrolava naquela casa. Sebastião, Helena chamou suavemente, as begônias estão lindas. O jardineiro sorriu, aproximando-se com respeito. A senhora tem bom olho. Essas foram as mudas que chegaram de Olambra semana passada. A conversa foi interrompida pelo som de um carro de luxo estacionando. O Range Rover preto entrou majestosamente pelo portão, e Helena enrijeceu imediatamente. Jurema e Sebastião trocaram olhares preocupados. Débora Vasconcelos Mendonça desceu do carro como se estivesse numa passarela. Aos 45 anos, era a imagem da elegância paulistana. Cabelos negros impecavelmente alisados, roupas de grife, saltos altos e uma postura que exalava confiança. Presidente de uma fundação beneficente e figura constante nas colunas sociais, era admirada por sua aparente dedicação à família e às causas sociais. Helena, o que está fazendo aqui fora com esse sol? Vai acabar tendo outra de suas crises, disse Débora, aproximando-se com um sorriso que não alcançava os olhos. Estou apenas tomando um chá, querida, respondeu Helena, rapidamente tentando se levantar. Deixe-me ajudá-la. Débora segurou o braço da Bacias, sogra com força desnecessária, fazendo-a estremecer de dor. Você sabe o que o médico disse sobre ficar exposta ao sol e essa sua memória... Tsk, tsk. Já esqueceu? Jurema observava à distância, apertando o pano de prato entre os dedos. Ela sabia que não havia recomendação médica alguma sobre exposição ao sol. Era apenas mais uma das invenções de Débora para controlar cada aspecto da vida da sogra. Jurema! A voz de Débora cortou o ar como uma navalha. Por que permitiu que Dona Helena ficasse aqui fora sozinha? Você sabe das condições dela. A senhora Helena queria ver as
Flores, Dona Débora. E eu estava aqui, observando, respondeu Jurema, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Débora lançou à governanta um olhar que prometia retaliações futuras. Venha, Helena. Precisamos arrumar você para o jantar. Temos convidados importantes hoje. Enquanto conduzia a sogra para dentro da mansão, Débora sussurrou, longe dos ouvidos dos empregados. E não me envergonhe esta noite. Nada de histórias confusas ou acusações. Lembre-se do que aconteceu da última vez. Helena estremeceu. Da última vez, depois de tentar contar ao filho sobre os maus-tratos, ficou 3 dias trancada em seu quarto, com a nora alegando ao filho que a mãe estava tendo episódios de confusão mental e precisava de descanso. Na cozinha da mansão, Jurema preparava os aperitivos para o jantar enquanto conversava em voz baixa com Sebastião, que havia entrado para buscar água. Não aguento mais ver isso, Sebastião. A dona Helena era uma mulher forte. Comandava aquela fábrica têxtil com punho de ferro. Ver ela reduzida a isso... Sebastião balançou a cabeça. A dona Débora é uma cobra de 2 cabeças. Uma para o mundo ver, toda sorrisos e caridade. Outra aqui dentro, venenosa. O Dr. Ricardo não percebe nada. Acha que a mãe está mesmo... senil. Acredita em tudo que aquela mulher inventa. É porque ele viaja demais, Jurema. Médico importante, sempre em congresso, mal para olhar o que acontece dentro da própria casa. O som de passos interrompeu a conversa. Ricardo Mendonça, filho de Helena e marido de Débora, entrou na cozinha. Alto, de cabelos grisalhos e expressão cansada, trazia consigo o peso de ser um dos cardiologistas mais respeitados de São Paulo. Boa tarde, Jurema. Sebastião, cumprimentou com simpatia. Minha mãe já jantou? Não, doutor. A dona Débora a levou para cima para se arrumar para o jantar de hoje. Ricardo assentiu, distraído. Como ela está hoje? Jurema hesitou. A senhora sua mãe estava bem, doutor, apreciando o jardim como sempre gostou. Bom. Ricardo parecia aliviado. Débora me disse que ela teve outro episódio de confusão ontem à noite. Estou preocupado. Jurema e Sebastião trocaram olhares rápidos. Não houvera episódio algum, apenas Helena tentando usar o telefone para ligar para uma antiga amiga, o que Débora não permitira. Se me permite, doutor, arriscou Jurema. A dona Helena me parece bastante lúcida na maior parte do tempo. Ricardo sorriu, condescendente. Você é uma boa pessoa, Jurema, sempre defendendo minha mãe. Mas Débora me mostrou que ela escreveu coisas sem sentido ontem. E aqueles hematomas, ela está caindo muito, não está? Hematomas? Perguntou Sebastião, antes de conseguir se conter. Sim, nos braços. Débora disse que a encontrou caída no banheiro na semana passada. Por isso estamos considerando contratar uma enfermeira em tempo integral. Mais uma mentira, pensou Jurema. Aqueles hematomas tinham a forma dos dedos de Débora. Com licença, vou subir para ver como estão as coisas, disse Ricardo saindo da cozinha. Quando ficaram sozinhos novamente, Sebastião se aproximou de Jurema. Precisamos fazer alguma coisa, Jurema. Isso não pode continuar assim. Tenho medo. Sebastião, se perdermos nossos empregos, quem vai proteger a dona Helena? Mas se não fizermos nada, um dia pode ser tarde demais. As palavras do jardineiro pairaram pesadas no ar. Na cozinha silenciosa, entre o aroma dos quitutes e o murmúrio distante das vozes dos patrões, uma decisão começava a se formar. Uma decisão que mudaria para sempre o destino daquela família. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. O jantar na mansão dos Mendonça estava impecável como sempre. A sala de jantar com seu lustre de cristal importado da República Tcheca e a mesa de jacarandá que comportava 16 pessoas era o palco perfeito para as performances sociais de Débora. E então, finalizamos a campanha com mais de R$1 milhão arrecadados para as crianças do Vale do Jequitinhonha, anunciou ela, erguendo sua taça de vinho em um brinde discreto. Os convidados, um casal de empresários, um político local e suas respectivas esposas, aplaudiram educadamente. Helena, sentada à extremidade da mesa,
Sorriu mecanicamente. Sua esposa é extraordinária, Ricardo. Elogiou o político, um homem de meia idade com sorriso calculado. O Instituto Vasconcelos é um exemplo para todas as organizações beneficentes do país. Ricardo sorriu, orgulhoso, enquanto Débora exibia modéstia ensaiada. É o mínimo que podemos fazer por quem precisa, respondeu ela. Helena observava a cena com olhos distantes. Conhecia bem aquele teatro. Em sua juventude, ela mesma havia sido protagonista de jantares assim, quando comandava a tecelagem Mendonça, uma das maiores do Brasil. Mas isso fora antes da artrite, antes de sua decisão de transferir o controle da empresa para o filho único, antes de Débora entrar em suas vidas. E você, dona Helena, como tem passado? Perguntou a esposa do empresário, uma mulher gentil que notara o silêncio da anfitriã. Antes que Helena pudesse responder, Débora interveio com suavidade estudada. Minha sogra tem tido dias difíceis, não é, querida? Mas cuidamos dela com todo o amor. Helena sentiu o olhar de Débora fixo nela como um aviso silencioso. Estou bem, respondeu simplesmente, baixando os olhos para o prato quase intocado. Mamãe tem tido alguns episódios de confusão, explicou Ricardo, com preocupação genuína. Estamos consultando especialistas. É natural na idade, comentou o empresário, com a insensibilidade de quem nunca refletiu sobre o envelhecimento. Minha mãe também começou a ficar esquecida aos 70. A conversa prosseguiu, deixando Helena cada vez mais invisível. Sob a mesa, suas mãos tremiam levemente. Não era esquecimento, não era confusão. Era medo. Medo que crescia a cada dia, a cada nova manipulação, a cada nova humilhação. Na cozinha, Jurema e Sebastião, que havia ficado para ajudar no jantar importante, observavam a movimentação da sala através da porta entreaberta. Olha só que cinismo, sussurrou Sebastião. A cobra falando de caridade enquanto maltrata uma senhora idosa dentro da própria casa. Ontem mesmo a pegou pelos cabelos porque Dona Helena queria assistir a uma novela em vez do programa de entrevistas onde a ilustre Dona Débora ia aparecer, revelou Jurema, ajeitando a bandeja de sobremesas. E aqueles remédios, Jurema? A Dona Helena realmente precisa de tudo aquilo? A governanta balançou a cabeça. Metade deles a deixa zonza, tenho certeza. Outro dia escondi um deles e ela ficou muito mais esperta. Conversou comigo normalmente sobre as receitas antigas da família. Mal parecia a mesma pessoa. Aquela mulher está dopando a sogra? Perguntou Sebastião, horrorizado. Não tenho provas, mas desconfio. O que sei é que alguns remédios não coincidem com o que o Dr. Ricardo anotou na lista que me deu. O jantar se encerrou às 10 da noite, com despedidas efusivas e promessas de novos encontros. Quando o último carro deixou a propriedade, Débora finalmente relaxou a postura perfeita. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Leve minha sogra para o quarto, Jurema, e certifique-se de que ela tome o remédio para dormir. Mas Dona Débora, ela já tomou os remédios antes do jantar, respondeu Jurema, sabendo que estava entrando em território perigoso. Você agora é médica, Jurema? A voz de Débora adquiriu um tom gelado. Faça o que estou mandando. Helena, que assistia à cena da escada, interviu suavemente. Está tudo bem, Jurema. Eu tomo. A governanta assentiu, resignada, e acompanhou Helena até o quarto no segundo andar. Era um cômodo amplo, decorado com elegância, mas que mais parecia uma gaiola dourada. As janelas, Helena havia notado há alguns meses, agora só abriam com uma chave que ficava com Débora. A senhora não precisa tomar esse remédio extra, sussurrou Jurema, depois de fechar a porta. Não está na prescrição do Dr. Ricardo. Helena sorriu tristemente. Se eu não tomar, ela vai saber. E depois vai ser pior. Dona Helena, a senhora precisa contar para seu filho o que está acontecendo. Já tentei, Jurema, 3 vezes. Em todas ela convenceu Ricardo de que eu estava confusa, inventando histórias. Da última vez me deixou trancada aqui por 3 dias. Disse a ele que eu estava tendo um surto de paranoia. E as suas amigas? A dona Clarice, a médica que sempre visitava a senhora? Débora diz a todos que estou muito frágil para receber visitas. Bloqueou meu celular, controla meus e-mails.
Estou completamente isolada. Jurema sentou-se na beirada da cama, algo que jamais faria se não fosse a gravidade da situação. Dona Helena, a senhora era uma das empresárias mais respeitadas deste país. Comandou aquela fábrica quando poucas mulheres tinham cargos de liderança. Não pode deixar essa mulher destruir a senhora assim. Os olhos de Helena, antes vazios, adquiriram um brilho momentâneo. Eu sei, Jurema. Às vezes me pergunto o que aconteceu comigo. Como permiti chegar a esse ponto? Foi aos poucos, não foi? Como água pingando na pedra, desgastando sem que a gente perceba. Helena assentiu. Começou depois que transferi o controle da empresa para Ricardo. Pequenas críticas, comentários sobre minha idade, sugestões de que eu descansasse mais. Depois vieram as mentiras sobre minha saúde, remédios que me deixavam confusa, histórias inventadas para Ricardo, sobre coisas que eu supostamente teria feito ou dito. E o Dr. Ricardo nunca desconfiou? Meu filho sempre foi brilhante na medicina, mas ingênuo com as pessoas. Acredita no melhor de todos. E Débora? Ela é muito inteligente, muito calculista. Construiu a imagem perfeita, a esposa dedicada, a nora atenciosa, a benfeitora social. Jurema apertou gentilmente a mão da patroa. Vamos encontrar um jeito, dona Helena. Do lado de fora do quarto, no corredor escuro, Sebastião ouviu toda a conversa. Sua expressão normalmente serena estava transformada pela indignação. Algo precisava ser feito. Na manhã seguinte, enquanto Ricardo tomava café antes de sair para o hospital, Débora entrou na cozinha com expressão contrariada. Jurema, minha sogra não tomou o remédio noturno, acusou, em voz baixa para que o marido não ouvisse. Tomou sim, senhora. Eu mesma dei, como a senhora pediu. Então por que a encontrei perfeitamente acordada às 6 da manhã, querendo descer para o jardim? Jurema manteve o olhar firme. Talvez o remédio não tenha feito efeito desta vez, dona Débora. Ou talvez você esteja me desafiando, Jurema, respondeu Débora, aproximando-se perigosamente. Cuidado. Empregadas como você são facilmente substituíveis, especialmente as que já passaram dos 60. A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica. Sebastião, que entrava naquele momento trazendo frutas frescas do pomar, captou o final da conversa e trocou um olhar significativo com Jurema. Naquela tarde, enquanto Helena descansava e Débora participava de uma reunião de sua fundação, Jurema e Sebastião se encontraram no quartinho de ferramentas, nos fundos da propriedade. Não podemos mais ficar só observando, disse Sebastião determinado. A dona Helena vai acabar realmente adoecendo de tanto estresse e medicação errada. Mas o que podemos fazer? Se falarmos diretamente com o Dr. Ricardo, ela vai negar tudo e ainda nos demitir. Sebastião pensou por um momento. Precisamos de provas e de alguém que o Dr. Ricardo respeite, alguém cuja palavra tenha mais peso que a da dona Débora. A doutora Clarice, lembrou Jurema. A neurologista, amiga antiga da dona Helena. Elas estudaram juntas no colégio. Se conseguirmos fazer com que ela venha visitar a dona Helena, como faremos isso sem que a dona Débora descubra? Jurema sorriu, um plano começando a se formar em sua mente. Vou precisar da sua ajuda, Sebastião, e vamos ter que ser muito cuidadosos. Enquanto isso, no quarto de Helena, a ex-empresária observava pela janela o mundo do qual estava cada vez mais isolada. As lágrimas silenciosas corriam por seu rosto enrugado. Na mesa de cabeceira, uma foto antiga mostrava a Helena jovem, ao lado do marido já falecido e do pequeno Ricardo. Eram tempos de força, de determinação, de controle sobre a própria vida. Eu fui uma Mendonça antes de ser uma sogra, murmurou para si mesma. E ainda sou. Em seu coração, uma pequena centelha de resistência começava a crescer, alimentada pela dignidade que nem mesmo anos de abuso haviam conseguido extinguir completamente. O plano de Jurema e Sebastião começou a tomar forma numa quarta-feira de sol ameno. Ricardo tinha viajado para um congresso em Belo Horizonte e ficaria fora por 3 dias. Era a oportunidade perfeita, mas também o período mais perigoso para Helena, já que Débora sempre intensificava os maus tratos na ausência do marido.
Precisamos ser rápidos, disse Jurema, enquanto fingia limpar os vasos de plantas na varanda. Sebastião, aparando os arbustos próximos, assentiu discretamente. O primeiro passo era contatar a doutora Clarice Fontes. Após anos de amizade interrompida pelas manobras de Débora, a renomada neurologista havia perdido contato com Helena. Nas raras vezes que ligava, Débora informava que a sogra estava descansando ou indisposta, prometendo retornos que nunca aconteciam. Jurema aproveitou a saída para fazer compras e usou o telefone público do supermercado para ligar para o consultório da médica. Após insistir muito com a secretária, conseguiu falar diretamente com doutora Clarice. Doutora, sou Jurema, governanta da casa de Dona Helena Mendonça. Preciso que a senhora venha visitá-la com urgência, mas sem que a nora dela saiba. Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio. O que está acontecendo, Jurema? Helena está doente? Está sim, doutora, mas não do jeito que todos pensam. Dona Débora, ela não trata bem a Dona Helena. Manipula, mente, a faz parecer senil. E acho que está dando remédios que não foram prescritos. Outro silêncio, mais longo desta vez. Quando Clarice voltou a falar, sua voz estava carregada de determinação. Sempre desconfiei. Helena parou de atender minhas ligações de repente. Depois começou a desmarcar nossos almoços. Débora sempre com desculpas muito convenientes. Elas combinaram que Clarice apareceria na mansão no dia seguinte, fingindo uma visita casual. Jurema garantiria que Helena estivesse no jardim, onde poderia conversar com a amiga longe dos ouvidos atentos de Débora. De volta à mansão, Jurema encontrou Sebastião com uma expressão grave. O que aconteceu? Perguntou preocupada. Dona Débora trancou Dona Helena no quarto. Disse que ela tentou ligar para o Dr. Ricardo para contar histórias absurdas sobre ela. E agora? A doutora Clarice virá amanhã. Sebastião tirou do bolso uma pequena chave. Copiei esta da fechadura do quarto enquanto Dona Débora estava no banho. Podemos libertar Dona Helena quando for seguro. O resto do dia transcorreu numa tensão silenciosa. Débora passava horas ao telefone no escritório, planejando um evento beneficente que aconteceria no mês seguinte. Era sua deixa. Quando a noite caiu, Jurema subiu discretamente ao segundo andar, com a desculpa de verificar se havia roupas para lavar. Usando a chave providenciada por Sebastião, abriu silenciosamente a porta do quarto de Helena. A idosa estava sentada na poltrona junto à janela, olhando para o jardim iluminado pela lua. Seu rosto mostrava marcas de lágrimas, mas seus olhos estavam secos, como se já não houvesse mais nada para chorar. Dona Helena, sussurrou Jurema. A doutora Clarice virá amanhã. Helena virou-se surpresa. Clarice? Como conseguiu contactá-la? Liguei do supermercado. Ela ficou muito preocupada e quer vê-la. Amanhã às 15h no jardim. Vou me certificar de que a Dona Débora esteja ocupada. Sorriso frágil iluminou o rosto cansado de Helena. Jurema, você é um anjo. Agora descanse, Dona Helena. Amanhã precisará de forças. Na manhã seguinte, Débora anunciou durante o café que precisaria ir ao shopping para comprar um vestido para o evento beneficente. Ficarei fora a tarde toda, Jurema. Certifique-se de que minha sogra tome todos os remédios no horário certo. Sim, senhora, respondeu Jurema, contendo a satisfação. O plano estava funcionando perfeitamente. Assim que o carro de Débora deixou a propriedade, Jurema correu ao quarto de Helena. Encontrou a patroa sentada na mesma poltrona, como se não tivesse se movido a noite toda. Vamos, Dona Helena. A senhora precisa tomar um banho revigorante e se arrumar. A doutora Clarice chegará em 2 horas. O banho quente e os cuidados de Jurema fizeram maravilhas. Aos poucos, Helena foi recobrando um pouco da dignidade perdida. Escolheu um vestido azul marinho, elegante sem ser formal demais, e deixou que Jurema arrumasse seus cabelos. Estou nervosa, Jurema. E se Débora voltar mais cedo? E se Clarice não acreditar em mim? A doutora Clarice é sua amiga há mais de 50 anos, Dona Helena. Ela vai acreditar. E Sebastião está de olho no portão. Vai nos avisar se Dona Débora retornar antes da hora. Às 3 em ponto,
O interfone anunciou a chegada de uma visita. Sebastião, seguindo o plano, conduziu doutora Clarice diretamente ao Jardim dos Fundos, onde Helena aguardava sob a sombra de uma jabuticabeira. O reencontro das amigas foi emocionante. Clarice, uma mulher enérgica de 75 anos, abraçou Helena longamente, sem esconder a preocupação ao notar a fragilidade da amiga. Helena, o que aconteceu com você? Está tão magra, tão abatida. As palavras desencadearam um choro contido por meses. Entre lágrimas, Helena contou tudo. As humilhações diárias, o isolamento forçado, os remédios que a deixavam confusa, as mentiras para Ricardo, os hematomas. Clarice ouvia com crescente indignação, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer detalhes. Sua expressão transitava entre choque e fúria controlada. Isso é abuso contra idoso, Helena. É crime. Ninguém acredita em mim, Clarice. Débora construiu tão bem essa imagem de nora dedicada, e eu, com essa minha artrite, os esquecimentos normais da idade, quem vai acreditar na velha contra a benfeitora social? Eu acredito, afirmou Clarice, segurando as mãos da amiga, e vamos fazer Ricardo acreditar também. Enquanto as amigas conversavam, Sebastião, posicionado estrategicamente perto do portão principal, viu o carro de Buezepediam, Débora retornando. Correu para avisar Jurema, que imediatamente foi ao jardim. A dona Débora está voltando, alertou o ofegante. Ela não pode me ver aqui, disse Clarice, levantando-se. Helena, vou embora agora, mas voltarei. Prometo. Espere, pediu Jurema. Doutora, a senhora poderia examinar os remédios que Dona Helena está tomando? Tenho certeza de que alguns não foram prescritos pelo Dr. Ricardo. Onde estão? Na gaveta da cômoda, no quarto dela. Vamos rápido, decidiu Clarice. As três subiram rapidamente para o quarto. Jurema abriu a gaveta e entregou à médica os diversos frascos de medicamentos. Clarice os examinou com expressão cada vez mais preocupada. Este aqui é um antipsicótico forte, não indicado para idosos, e este é um sedativo que pode causar confusão e desorientação. Helena, quem prescreveu estes remédios? Débora disse que foi Ricardo, mas eu nunca o vi receitando isso. Tenho absoluta certeza de que seu filho jamais receitaria esta combinação para você. Isto é perigoso, Helena. O som do carro estacionando interrompeu a conversa. Clarice guardou rapidamente 2 frascos em sua bolsa. Vou analisar estes e confrontar Ricardo. Fique firme, Helena, vamos tirar você desta situação. Clarice mal teve tempo de descer as escadas antes que Débora entrasse na casa. No hall de entrada, as 2 mulheres se encontraram. O choque no rosto de Débora foi momentâneo, logo substituído por um sorriso falso. Doutora Clarice, que surpresa agradável! Olá, Débora, vim visitar minha amiga Helena. Que pena que não avisou. Helena está descansando, teve uma manhã difícil hoje. Estranho, respondeu Clarice com falsa inocência. Acabei de vê-la no jardim, e ela parecia muito bem. O sorriso de Débora vacilou. Você a viu? Quem a deixou sair do quarto? Percebendo o deslize, Débora tentou se recuperar. Quero dizer, quem a acompanhou até o jardim? Ela anda tão instável ultimamente, não. É seguro deixá-la sozinha. Clarice manteve a expressão neutra, mas seus olhos analisavam Débora com o mesmo rigor clínico que dedicava aos seus pacientes. Entendo sua preocupação, Débora. Na verdade, estou pensando em fazer alguns exames em Helena. Como neurologista, notei alguns sintomas preocupantes. Que tipo de sintomas? Perguntou Débora, subitamente alerta. Prefiro discutir isso com Ricardo também presente. Aliás, quando ele volta de viagem. Amanhã à noite, respondeu Débora, visivelmente desconfortável. Mas não se preocupe, temos um geriatra excelente que cuida dela. Mesmo assim, gostaria de conversar com vocês 2. Passarei aqui depois de amanhã. Clarice despediu-se e saiu, deixando Débora paralisada no hall de entrada. Assim que a porta se fechou, a máscara de cordialidade caiu. Com passos furiosos, Débora subiu as escadas em direção ao quarto de Helena. Jurema, que ouvia tudo do corredor, correu para alertar a patroa. Ela está vindo e está furiosa. Helena, sentada na cama, respirou fundo.
Estou pronta para ela, Jurema. A porta se abriu com violência. Débora entrou como uma tempestade, os olhos brilhando de fúria. O que você disse para aquela velha intrometida? Exigiu, agarrando o braço de Helena com força. A verdade, Débora. Apenas a verdade. O tapa foi tão rápido que Helena não teve tempo de desviar. Sua cabeça virou com um impacto, deixando uma marca vermelha em sua face. Você não sabe o que é a verdade, sua velha senil, gritou Débora. Acha que alguém vai acreditar em você? Sua própria amiga médica saiu daqui achando que você está louca. Isso não é verdade, respondeu Helena, com uma calma que surpreendeu a si mesma. Clarice sabe exatamente o que está acontecendo, e logo Ricardo também saberá. A menção ao marido fez Débora recuar momentaneamente. Seu cérebro calculista rapidamente mudou de estratégia. Você sempre quis nos separar. Desde o início, sempre me odiou. Sempre achou que eu não era boa o suficiente para seu precioso filho. Não, Débora. Eu realmente acreditei em você no começo. Foi você quem mostrou seu verdadeiro caráter. Jurema, parada à porta, observava a cena com o coração apertado. Nunca tinha visto Helena enfrentar a nora desta maneira. Era como se a visita de Clarice tivesse despertado algo dentro dela, uma fagulha da mulher forte que ela havia sido. Isto não vai ficar assim, ameaçou Débora saindo do quarto e batendo a porta com força. Sebastião, que havia subido para ver o que estava acontecendo, encontrou Jurema no corredor. Temos que fazer mais alguma coisa, disse ele preocupado. A dona Débora vai tentar impedir a doutora Clarice de falar com o doutor Ricardo. Jurema concordou. Precisamos de algo concreto, algo que o doutor Ricardo não possa ignorar. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, Jurema escreveu um bilhete simples. Com a ajuda de Sebastião, conseguiu escondê-lo sob a xícara de café que Ricardo usaria em seu primeiro café da manhã após retornar de viagem. Uma mensagem curta, mas que plantaria a semente da dúvida. Se um dia algo acontecer, olhe os braços de sua mãe. Ricardo Mendonça retornou de Belo Horizonte na noite de sexta-feira, exausto após 3 dias de palestras e debates médicos. Encontrou a casa silenciosa, com apenas Débora acordada, esperando-o com um jantar leve. Como foi o congresso, meu amor? Perguntou ela, servindo-lhe uma taça de vinho. Produtivo, mas cansativo, respondeu ele, afrouxando a gravata. Como estão as coisas por aqui? Mamãe está bem? Ah, Ricardo. Débora suspirou dramaticamente. Sua mãe teve alguns episódios confusos. Ontem mesmo inventou para a doutora Clarice que eu a maltrato. Imagine só. Ricardo franziu o senho. Clarice esteve aqui? Apareceu sem avisar. Conversei com ela depois. Expliquei sobre a condição da sua mãe. Ela entendeu, claro, mas sugeriu alguns exames. Acho que está apenas querendo lucrar com isso. Clarice não é esse tipo de profissional, Débora. Ela é amiga da família há décadas. As pessoas mudam, Ricardo, respondeu Débora, tocando suavemente a mão do marido. Falando nisso, acho que precisamos considerar uma clínica especializada para sua mãe. Ela está ficando agressiva, tentou me bater ontem. Ricardo pareceu chocado. Mamãe? Impossível. Também não queria acreditar, mas, olhe... Débora mostrou uma marca no braço, um pequeno hematoma que ela mesma havia provocado propositalmente, apertando o próprio braço com força. Estou preocupada que ela possa se machucar ou machucar alguém. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente perturbado. Vou falar com ela amanhã. E talvez devêssemos marcar uma consulta com Clarice, já que ela já está a par da situação. Como quiser, querido, respondeu Débora, tentando esconder a irritação. Agora vá descansar, você parece exausto. Na manhã seguinte, Ricardo desceu para o café da manhã servido pontualmente às 7h30 por Jurema. Débora ainda dormia, como era seu costume aos sábados. Ao sentar-se à mesa, Ricardo notou algo sob sua xícara, um pequeno pedaço de papel dobrado. Intrigado, abriu-o e leu a mensagem. Se um dia algo acontecer, olhe os braços de sua mãe. Seu primeiro impulso foi desconsiderar aquilo como alguma brincadeira sem graça ou engano. Mas algo na simplicidade daquela frase o inquietou. Enquanto tomava seu café, observou Jurema com mais atenção.
A governanta, sempre eficiente e discreta, parecia mais tensa que o habitual. Jurema, como minha mãe passou estes dias em que estive fora? A governanta hesitou por um momento antes de responder. A dona Helena tem seus dias bons e ruins, doutor. E ontem? Débora me disse que ela tentou agredi-la. Você viu isso acontecer? Jurema apertou o pano de prato entre os dedos. Não vi nenhuma agressão, doutor. Estava na cozinha preparando o almoço. Mas você ouviu algo? Gritos, discussão? Ouvi vozes alteradas vindas do quarto da dona Helena, sim, mas não saberia dizer o que aconteceu exatamente. Ricardo assentiu, pensativo. Terminou seu café e subiu para ver a mãe. Encontrou-a já acordada, sentada em sua poltrona favorita, olhando para o jardim. Bom dia, mamãe, saudou beijando-lhe a testa. Ricardo, meu filho. Os olhos de Helena se iluminaram. Como foi a viagem? Bem, obrigado. E a senhora? Como está se sentindo? Hoje estou bem, respondeu ela com um sorriso frágil. Ricardo puxou uma cadeira e sentou-se diante dela. Por um momento, apenas observou sua mãe. Notou como ela parecia mais magra, mais frágil do que se lembrava. Seus olhos, antes tão vivos e determinados, agora pareciam constantemente apreensivos. Mamãe, Débora me disse que a senhora tentou agredi-la ontem. O que aconteceu? Helena balançou a cabeça incrédula. Isso não é verdade, Ricardo. Foi ela quem me agrediu. Como assim? Ela me deu um tapa porque Clarice veio me visitar. Ela não queria que eu falasse com ninguém, especialmente com Clarice. Ricardo franziu o senho, confuso, com aquela versão tão diferente. Mas Débora me mostrou um hematoma no braço. Ela mente, Ricardo, respondeu Helena com voz cansada. Ela sempre mentiu. Há anos. Mamãe, por que a senhora diria algo assim? Débora cuida de você, se preocupa. Porque é a verdade, interrompeu Helena com uma firmeza que surpreendeu o filho. E se você não acredita em mim, talvez acredite nisso. Helena lentamente ergueu as mangas do seu roupão, revelando vários hematomas nos braços finos, alguns recentes, outros já amarelados. Ricardo empalideceu. As palavras do bilhete misterioso ecoaram em sua mente. Olhe os braços de sua mãe. Quem fez isso, mamãe? Perguntou com a voz estrangulada. Sua esposa, Ricardo. Quando você não está, ela me segura com força, me empurra, às vezes me bate. Diz que ninguém acreditará em mim porque sou apenas uma velha senil. Por que a senhora nunca me disse? Eu tentei. 3 vezes. Em todas ela convenceu você de que eu estava confusa, inventando coisas. Lembra quando fiquei descansando no quarto por 3 dias? Eu estava trancada, Ricardo. Trancada pela sua esposa. O médico estava atordoado. A ideia de que Débora, sua companheira de mais de 15 anos, pudesse estar maltratando sua mãe era quase inconcebível. E, no entanto, ali estavam as marcas, reais, inegáveis. Preciso pensar, murmurou ele, levantando-se. Isso é muito para processar. Eu entendo, filho, respondeu Helena gentilmente. Mas, por favor, não conte a ela que falamos. Eu temo o que ela possa fazer. Ricardo assentiu distraído e saiu do quarto. No corredor, encontrou Sebastião, que aparentemente estava passando com algumas ferramentas. Bom dia, Dr. Ricardo, cumprimentou o jardineiro. Preciso consertar a persiana do quarto de Dona Helena, está emperrando? Ricardo olhou para o homem que trabalhava em sua casa há tantos anos. Confiável, discreto. Sebastião, você notou algo estranho entre minha esposa e minha mãe? O jardineiro parou segurando as ferramentas com mais força que o necessário. Como assim, doutor? Qualquer coisa. Discussões, agressões, hematomas em minha mãe. Sebastião olhou para os lados, visivelmente desconfortável. Doutor, eu trabalho aqui há muito tempo. Sua família me deu oportunidade quando ninguém mais daria para um homem da minha idade. Não gostaria de causar problemas. Você não está causando problemas, Sebastião. Estou pedindo sua ajuda. Após um longo momento de hesitação, o jardineiro falou em voz baixa. Já vi a dona Débora segurando sua mãe pelos braços com muita força. Já a ouvi, gritando com ela quando o senhor não está em casa. E uma vez,
Uma vez a vi empurrando Dona Helena contra a parede porque ela queria usar o telefone. Ricardo fechou os olhos, sentindo como se o mundo desabasse sobre seus ombros. Obrigado, Sebastião. Por favor, não comente sobre esta conversa com ninguém, nem mesmo com Jurema. Sim, doutor. Atordoado, Ricardo desceu as escadas e saiu para o jardim. Precisava respirar, pensar. Como médico, estava acostumado a analisar sintomas, fazer diagnósticos difíceis. Mas isto era sua família, sua vida. No meio de sua confusão mental, seu telefone tocou. Era Clarice. Ricardo, precisamos conversar, disse ela sem rodeios. Sobre sua mãe, é urgente. Estou saindo para correr no parque, respondeu ele, decidindo rapidamente. Pode me encontrar no Café das Araucárias em 1 hora? Estarei lá. Quando desligou, notou Débora parada na porta da varanda observando-o. Por quanto tempo ela estava ali? Teria ouvido a conversa? Bom dia, meu amor, disse ela, aproximando-se para beijá-lo. Falando com quem tão cedo? Um colega do hospital, mentiu ele, surpreendendo a si mesmo com a facilidade. Problemas com um paciente. Vou ter que sair para resolver. Mas é sábado, protestou Débora, fazendo um biquinho ensaiado. Pensei que poderíamos passar o dia juntos. Eu também, mas é uma emergência. Não devo demorar. No Café das Araucárias, um local charmoso no bairro do Jardim Botânico, Ricardo aguardava ansiosamente. Clarice chegou pontualmente, trazendo consigo uma pasta. Após os cumprimentos iniciais, ela foi direto ao ponto. Ricardo, sua mãe está sendo vítima de abuso por parte de sua esposa. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu sei. Ou melhor, acabei de descobrir. Vi os hematomas nos braços dela hoje de manhã. Não são apenas hematomas, Ricardo. Ela está sendo medicada incorretamente. Clarice abriu a pasta e mostrou a ele os 2 frascos de remédios que havia recolhido do quarto de Helena. Este é um antipsicótico forte, não indicado para idosos. E este é um sedativo que pode causar confusão, desorientação e até alucinações em pacientes geriátricos. Você prescreveu isso? Claro que não, exclamou ele horrorizado. Jamais receitaria isso para minha mãe. Onde ela conseguiu? Sua esposa, respondeu Clarice, simplesmente. Helena me disse que Débora alega que são remédios prescritos por você. Ricardo sentiu o estômago revirar. Meu Deus, Clarice, o que eu fiz? Como não percebi isso acontecendo debaixo do meu nariz? Você trabalha muito, Ricardo. E Débora é extremamente habilidosa em manipular a situação. Ela isolou Helena, controlou quem podia visitá-la, convenceu a todos de que ela estava senil e confusa. É um padrão clássico de abuso. O que devo fazer? Primeiro, tirar sua mãe daquela casa imediatamente. Depois, documentar tudo. Os hematomas, os medicamentos indevidos, os depoimentos da governanta e do jardineiro, se eles concordarem em testemunhar. Ricardo assentiu determinado. Vou levá-la para meu apartamento na cidade hoje mesmo. Raramente o uso, mas está mobiliado e pronto. Excelente. E eu posso recebê-la em minha clínica na segunda-feira para uma avaliação completa e documentação médico-legal. Obrigado, Clarice, por ter notado o que eu, sendo médico e filho, não consegui ver. A médica apertou a mão do amigo com compaixão. Não se culpe excessivamente, Ricardo. Abusadores como Débora são especialistas em criar fachadas perfeitas. Quando Ricardo retornou à mansão, encontrou um cenário aparentemente tranquilo. Débora estava no jardim, lendo uma revista de decoração, enquanto Helena descansava em seu quarto, segundo informou Jurema. Vou subir para ver como ela está, disse ele. Claro, querido. Depois podemos almoçar juntos? Perguntou Débora com seu sorriso mais encantador. Talvez. Preciso resolver algumas coisas antes. No quarto de Helena, Ricardo encontrou a mãe dormindo, ou parecia estar. Assim que fechou a porta, ela abriu os olhos. É você, Ricardo? Sim, mamãe. Estou aqui para ajudá-la. Vamos sair desta casa hoje. Os olhos de Helena se arregalaram. Hoje? Sim. Vou levá-la para meu apartamento na cidade. Jurema irá com a senhora para ajudar na adaptação.
Você acreditou em mim? Acredito, mamãe, e me perdoe por não ter percebido antes. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado de Helena. Obrigada, meu filho. Ricardo abraçou a mãe com cuidado, sentindo a fragilidade de seu corpo, mas também a força de seu espírito que, mesmo após tanto sofrimento, não havia se quebrado completamente. Vou pedir a Jurema que arrume suas coisas discretamente. Não quero alertar Débora antes de tirar a senhora daqui. Helena concordou silenciosamente. Enquanto Ricardo saía do quarto, ela olhou pela janela para o jardim onde sua nora lia tranquilamente, completamente alheia à tempestade que estava prestes a desabar sobre sua vida cuidadosamente construída. A saída de Helena da mansão precisava ser executada com perfeição. Ricardo sabia que Débora não deixaria a sogra partir sem criar um escândalo, especialmente se suspeitasse dos verdadeiros motivos. Jurema, chamou ele, discretamente, enquanto a governanta arrumava o quarto de hóspedes. Preciso de sua ajuda para tirar minha mãe desta casa ainda hoje. Os olhos da governanta brilharam com alívio. Graças a Deus, doutor. O que preciso fazer? Arrume uma mala pequena com o essencial para minha mãe. Roupas, medicamentos, os corretos e alguns objetos pessoais de valor sentimental. Faça isso quando Débora não estiver olhando. Jurema assentiu. Deixe comigo, doutor. E depois? Vou dizer a Débora que levarei mamãe para fazer exames no hospital. Uma vez fora daqui, não voltaremos. Entendo. E o senhor vai continuar morando aqui? Com Dona Débora? A pergunta pegou Ricardo, de surpresa. Não havia pensado tão adiante. Seu foco estava em resgatar a mãe da situação abusiva. Não sei, Jurema. Por enquanto preciso garantir a segurança de minha mãe. Depois lidarei com meu casamento. Enquanto conversavam em voz baixa, não perceberam Débora se aproximando pelo corredor. Ela parou antes de ser vista, escondendo-se parcialmente atrás de uma coluna, e apurou os ouvidos. E não se preocupe, continuou Ricardo. Você não perderá seu emprego. Se quiser, pode vir trabalhar para nós no apartamento. Tenho certeza de que mamãe ficará muito mais confortável com você por perto. Será uma honra, doutor. Cuidar da dona Helena é mais que um trabalho para mim. Débora recuou silenciosamente, seu rosto belo distorcido por uma expressão de fúria contida. Então era isso. Seu marido estava planejando tirar a sogra de sua casa, de seu controle, e levar junto a governanta intrometida. Tudo estava desmoronando. Voltou rapidamente para o jardim, onde fingiu ler sua revista. Precisava pensar, elaborar um contra-ataque. Não podia permitir que Helena saísse daquela casa e expusesse tudo o que havia acontecido. Sua reputação, sua posição social, seu casamento, tudo estaria em risco. No quarto, Helena terminava de se vestir com a ajuda de Jurema. Havia escolhido um conjunto azul petróleo, simples mas elegante, e um colar de pérolas que seu falecido marido lhe dera no aniversário de 40 anos de casamento. Queria sair daquela casa com dignidade. A senhora está linda, comentou Jurema, ajeitando o colar. Obrigada, respondeu Helena com um sorriso frágil. Sabe, Jurema, durante muito tempo achei que não sairia viva desta casa, que meus últimos dias seriam de humilhação e sofrimento. Você e Sebastião me deram esperança quando eu já não tinha mais. A governanta apertou suavemente a mão da patroa. A senhora merece paz, dona Helena, e justiça. Do lado de fora, no corredor, Sebastião aguardava com uma pequena mala já pronta. Ricardo havia pedido sua ajuda para colocá-la no carro sem que Débora notasse. Tudo pronto, doutor Ricardo, informou o jardineiro. Coloquei a mala no porta-malas do seu carro pela entrada dos fundos. Obrigado, Sebastião. E agradeço também por ter falado a verdade hoje cedo. Sei que não foi fácil. É o mínimo que poderia fazer, doutor. Ver a dona Helena sofrendo todos esses anos foi como ver minha própria mãe sendo maltratada. Ricardo assentiu, emocionado. Depois que resolvermos esta situação, gostaria que você considerasse vir trabalhar para nós também, cuidando do jardim do condomínio onde fica meu apartamento. Seria uma honra, doutor. Tudo estava pronto.
Helena, auxiliada por Jurema, desceu lentamente as escadas. Seus passos eram cautelosos, mas havia uma determinação nova em seus olhos. Pela primeira vez em anos, ela estava tomando uma decisão sobre sua própria vida. Ricardo a aguardava no hall de entrada. Pronta, mamãe? Pronta, filho. Quando estavam prestes a sair, Débora apareceu como se por acaso vinda do jardim. Aonde vocês vão? Perguntou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Vou levar mamãe para fazer alguns exames. No hospital, respondeu Ricardo mantendo a voz casual. Clarice recomendou uma bateria completa para avaliarmos melhor sua condição. Que maravilha, querido. Deixe-me só pegar minha bolsa e vou com vocês. Não é necessário, Débora. Sei que você tinha planos para hoje. Além disso, pode demorar e o hospital não é um lugar agradável para passar o sábado. O sorriso de Débora vacilou por um segundo, mas ela rapidamente o recuperou. Não seja bobo. Que tipo de esposa eu seria se não acompanhasse minha querida sogra em um momento desses? Helena sentiu o medo familiar crescer em seu peito. Se Débora fosse junto, o plano de fuga estaria comprometido. Na verdade, interveio Jurema, surpreendendo a todos. Recebi uma ligação enquanto arrumava o quarto. A dona Olívia, da fundação, está tentando falar com a senhora urgentemente, dona Débora. Algo sobre a gala beneficente da próxima semana. Débora hesitou, visivelmente dividida entre manter o controle sobre Helena e atender a um assunto relacionado à sua imagem pública. Tem certeza de que era urgente, Jurema? Perguntou, com um fio de desconfiança na voz. Sim, senhora. Ela disse que era sobre o discurso que a senhora vai fazer. Parece que o governador confirmou presença e eles precisam ajustar o protocolo. A menção ao governador decidiu a questão. A gala beneficente era o evento social mais importante do ano para Débora, sua chance de brilhar diante da elite paulistana. Bem, neste caso, Ricardo, tem certeza de que não quer que eu vá mais tarde? Posso encontrar vocês no hospital depois de resolver este assunto. Não se preocupe, respondeu ele com uma calma que não sentia. Cuidarei de tudo. Talvez até voltemos tarde, dependendo da fila de exames. Você sabe como é o sistema público de saúde, mesmo no setor particular. Débora assentiu, ainda parecendo desconfiada. Aproximou-se de Helena e beijou-lhe a face com falsa afeição. Cuide-se, querida. Estarei pensando em você. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao contato daqueles lábios frios em sua pele. Obrigada, Débora, respondeu mecanicamente. Enquanto caminhavam para o carro, Helena sentia como se estivesse escapando de uma prisão. Cada passo para fora daquela mansão era um passo em direção à liberdade. Uma vez no veículo, com Jurema no banco de trás e Helena ao seu lado, Ricardo respirou aliviado. Conseguimos, murmurou. Ainda não, alertou Jurema. Ela pode desconfiar e nos seguir. Acho melhor irmos para outro lugar primeiro, para despistar. Ricardo concordou. Em vez de seguir diretamente para seu apartamento em Perdizes, dirigiu em direção ao Hospital São Lucas, onde trabalhava. Depois de circular pelo estacionamento, saiu por outra entrada e tomou um caminho completamente diferente. Durante todo o trajeto, Helena permaneceu em silêncio, olhando pela janela as ruas de São Paulo, como se as visse pela primeira vez. De certa forma, era verdade. Há quanto tempo não saía daquela mansão sem a presença controladora de Débora? No apartamento de Ricardo, um espaço amplo e moderno em um condomínio seguro, Helena finalmente pôde relaxar. Sentada na varanda que dava vista para um pequeno parque, ela respirou fundo, sentindo o peso dos anos de opressão começar a se dissipar. Está confortável, mamãe? Perguntou Ricardo, trazendo-lhe um chá. Mais do que estive em muito tempo, filho. Jurema, que já havia organizado o quarto de Helena, juntou-se a eles na varanda. Doutor Ricardo, o que acontecerá agora? Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que fazia quando estava nervoso ou pensativo. Precisamos documentar tudo, os hematomas, os medicamentos indevidos, os depoimentos. Na segunda-feira levarei mamãe à clínica de Clarice para uma avaliação completa. E então, decidiremos os próximos passos legais. Legais? Perguntou Helena surpresa.
Você quer processar Débora? Quero justiça, mamãe. O que ela fez é crime. Abuso de idoso, administração indevida de medicamentos controlados sem prescrição médica, cárcere privado. A lista é longa. Helena ficou em silêncio por um momento, processando a ideia. Parte dela queria apenas esquecer, seguir em frente, recuperar sua vida em paz. Mas outra parte, aquela empresária forte que havia comandado centenas de funcionários, sabia que a justiça era necessária não apenas para ela, mas para todas as outras Helenas que poderiam estar sofrendo em silêncio. Tudo bem, concordou finalmente. Faremos o que for necessário. Enquanto isso, na mansão, Débora caminhava de um lado para o outro em seu quarto, furiosa. Havia ligado para Olívia da Fundação apenas para descobrir que não havia urgência alguma sobre a gala beneficente. A governanta havia mentido descaradamente. Aquela intrometida, murmurou apertando o celular com força. Vai se arrepender disso. Tentou ligar para o celular de Ricardo, mas ele não atendia. Ligou para o hospital, onde informaram que o Dr. Mendonça não havia estado lá naquele dia. A verdade finalmente a atingiu como um tapa. Eles não voltariam. Helena havia escapado de seu controle. Com um grito de raiva, Débora atirou o celular contra a parede, estilhaçando-o. Seu castelo de mentiras estava desmoronando. Se Helena falasse, se contasse tudo o que havia acontecido naquela casa, sua vida perfeita estaria arruinada. No escritório, Débora abriu a cristaleira e serviu-se de um copo generoso de uísque. Enquanto a bebida queimava sua garganta, sua mente calculista já trabalhava em um contra-ataque. Não deixaria Helena destruir tudo o que havia construído. Haveria consequências. Sebastião, que podava as roseiras próximas à janela do escritório, observou a patroa através do vidro. Sua expressão contorcida pelo ódio era assustadora. O jardineiro rapidamente afastou-se, temendo ser visto. Precisava avisar Jurema e os outros. A tempestade estava apenas começando. Na segunda-feira, como combinado, Helena foi à clínica de Clarice. A neurologista conduziu uma série de exames físicos e cognitivos, documentando meticulosamente os hematomas e outros sinais de abuso. Você está surpreendentemente bem, considerando tudo pelo que passou, comentou Clarice, enquanto examinava os resultados preliminares. Sua cognição está praticamente intacta. Aqueles medicamentos poderiam ter causado danos permanentes. Tenho a impressão de que Jurema não estava me dando todos eles, confidenciou Helena. Acho que ela vinha substituindo alguns por vitaminas ou placebo. Jurema merece uma medalha, respondeu Clarice sorrindo. Ricardo, que observava a consulta, sentiu uma onda de gratidão pela governanta leal. Precisamos mantê-la segura, Clarice. Débora deve estar furiosa com ela também. Não se preocupe, já falei com um amigo delegado. Ele está ciente da situação e pode oferecer proteção se necessário. Após a consulta, o próximo passo foi uma reunião com a advogada doutora Mariana Fontoura, especialista em direito do idoso e violência doméstica. Em seu escritório, no centro de São Paulo, ela ouviu atentamente o relato de Helena, fazendo anotações detalhadas. Temos um caso sólido, dona Helena, concluiu a advogada. Abuso físico, psicológico, administração indevida de medicamentos, isolamento, social forçado. Tudo isso caracteriza violência contra o idoso, segundo o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003. Quais seriam as consequências para minha esposa? Perguntou Ricardo, com uma mistura de tristeza e determinação. Dependendo da gravidade comprovada, pode variar de 2 a 5 anos de prisão, além de indenização civil. No entanto, casos como este raramente resultam em prisão efetiva para réus primários de classe alta. Mas a condenação em si já é significativa, especialmente para alguém com a posição social da sua esposa. Helena assentiu pensativamente. Não busco vingança, busco justiça, e principalmente quero garantir que ela não faça o mesmo com outros idosos vulneráveis. Isso é admirável, dona Helena, respondeu Mariana. E podemos incluir medidas protetivas que a impeçam de atuar em instituições de caridade relacionadas a idosos no futuro. Ao saírem do escritório da advogada,
Helena sentiu um peso se levantar de seus ombros. Pela primeira vez em anos, vislumbrava um futuro onde não seria mais vítima, mas protagonista de sua própria história novamente. O processo judicial contra Débora Vasconcelos Mendonça transcorreu ao longo de 8 meses tensos. Durante esse período, a elite paulistana dividiu-se entre aqueles que acreditavam na filantropa de reputação impecável e os que começavam a enxergar a verdade por trás da fachada cuidadosamente construída. A audiência final aconteceu em uma manhã chuvosa de outubro. O Fórum da Barra Funda estava repleto de jornalistas, curiosos e figuras